Olá, salve! Numa rodada do Brasileirão em que Fluminense e Vasco fracassaram de modo assustador, o Botafogo foi a notícia boa do futebol carioca. Ganhou o clássico contra o Flamengo no Maracanã por 2-0. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. O Botafogo foi a nota boa da quarta rodada do Campeonato Brasileiro para o futebol carioca. Depois de ganhar jogos considerados de menor importância, como as vitórias sobre o Juventude, sobre até mesmo o Universitário do Peru, antes também uma vitória sobre o Atlético Goianiense, faltava um grande teste para o técnico Arthur Jorge e seu novo plano de jogo, o famoso 4-2-4 temido, porque você, em tese, fica desprovido de jogadores no meio de campo, no combate do meio de campo. E veio o clássico contra o Flamengo, num calor de 37 graus, insuportável para esse período do ano no Rio de Janeiro. Os dois times sofreram muito, mas não se entregaram. O jogo não foi sonolento, o jogo foi bem entregue, a disputa pelos dois lados, o Botafogo tentando guardar mais energias para o final, quando a temperatura naturalmente subiria. O jogo começou às 11 da manhã para terminar 1 da tarde, a temperatura só vai subir no decorrer da partida, no segundo tempo. O Flamengo se desgastou muito no primeiro, em busca do gol, teve algumas chances, uma do Luiz Araújo muito boa, o Botafogo também teve sua chance, numa jogada de Luiz Henrique, e na outra de Júnior Santos também, mas o Flamengo foi mais presente no campo adversário. Chegou a ter mais de 65% de posse de bola. Terminou com 60% no final da partida. Mas não fez o gol. E no que não fez o gol, o Botafogo se aproveitou de o seu ataque muito rápido, seu ataque muito capaz de definição, jogando com 4 homens na frente, mais o apoio dos homens de meio de campo e dos laterais. O Botafogo conseguiu furar o forte bloqueio do Flamengo. O Flamengo ficou muitos jogos sem levar gol nessa temporada. E o Botafogo fez um primeiro gol logo no começo do jogo, uma jogada do Savarino pela esquerda, que Luiz Henrique pelo meio completou. Vale lembrar que no primeiro tempo o Flamengo teve uma jogada muito semelhante e o Luiz Araújo, do mesmo lugar, ali na entrada da pequena área, chutou para fora. E o segundo gol do Botafogo já no final, quando o time só se defendia. O técnico Arthur Jorge foi tirando os atacantes, botando meias, defensores, botou em campo o Tietê no lugar do Eduardo, botou o Diego Hernandes no lugar do Júnior Santos, também saiu o Luiz Henrique, logo aos 15 minutos do segundo tempo para a entrada do Jefinho, e ele foi colocando os jogadores de meio campo para bloquear. Terminou com apenas um atacante, só com o Jefinho, que aliás, no segundo tempo, ainda perdeu, antes do segundo gol sair, perdeu um gol inacreditável, né? Ali pelos 35 minutos, cara a cara com o goleiro, jogada que veio também da esquerda, e ele chutou sem pensar, sem escolher o canto, apenas tocou a bola para dentro do gol para tentar alcançar o fundo do gol, e o goleiro Rossi fez uma grande defesa. Mas Jefinho ainda tem esse defeito, né? Que é a questão da finalização, não é o forte dele, é um jogador de muita mobilidade, muita movimentação, falta a ele maior capricho nas finalizações. E ao Flamengo faltou também. Pedro teve uma chance, Luiz Araújo foi quem mais chutou a gol no primeiro tempo, pelo menos 4 finalizações que poderiam ter sido até mais perigosas se fossem certeiras. Vejam, o Flamengo chutou mais de 20 vezes ao gol e não acertou nenhuma vez o gol do Botafogo. O goleiro John não fez nenhuma defesa. Todos os chutes foram para fora. Com isso, o Flamengo acabou sofrendo a derrota de 2-0 para o Botafogo no Maracanã. Para o Botafogo, isso encheu de confiança o time. Ele pulou para a liderança provisória, ainda tem jogos do Bragantino, do Atlético Paranaense e do Internacional almejando o primeiro lugar, mas, de qualquer maneira, não é o primeiro lugar que interessa na quarta rodada. Na quarta rodada, faltando 34, interessa estar jogando bem, enfrentando seus adversários mais fortes, de igual para igual e almejando as primeiras posições. Ficar no topo da tabela, do primeiro ao quinto, ao primeiro ao sétimo lugar por ali, é importante, com pouca diferença de pontos para quem está em cima, é importante ao longo do campeonato. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato para quem tem fôlego para aguentar todos esses transtornos. No Botafogo me chamou a atenção o fato de que, não só nesse jogo, o técnico vai fazendo mudanças, ele definiu um time titular.
Hoje se conhece o time titular do Botafogo. E ele vai trocando as peças sem que o time caia de produção, sem que o time se desarrume no meio de campo e no ataque no segundo tempo da partida, principalmente quando já está vencendo. Ele começa a fechar os espaços dos adversários. Arthur Jorge me parece uma pessoa que vê muito bem o jogo, enxerga o que está acontecendo e as mudanças que ele faz são pontuais para tirar a pressão do adversário, tirar o que o adversário está fazendo de melhor e dar a proteção ao seu sistema defensivo. E o Flamengo, a defesa que era intransponível está começando a ser vazada, com muita constância. Tite precisa prestar atenção nisso. A falta do que o Cebolinha está fazendo é muito grande. Bruno Henrique é um grande jogador, mas o Cebolinha faz falta. Assim como faz falta o Gabigol, que ainda não conseguiu voltar por causa daquela suspensão do estranho exame antidoping. E o Pedro é a única referência. Quando o Pedro não está bem, que ele precisa mudar, tem que fazer uma improvisação. Às vezes o Bruno Henrique, às vezes adiantando a Arrascaeta para ser o falso 9, e isso nem sempre funciona, aliás, geralmente não funciona. Precisa de novas opções o técnico Tite do Flamengo. Mudanças? Nem pensar. O trabalho do Tite está consolidado. Não é hora de mudar porque perdeu para o Botafogo. Já foi o tempo em que uma derrota para o Botafogo valia demissão de treinador, valia demissão de presidente, presidente pedindo impeachment. Não é o caso. Estamos vivendo momentos diferentes e acho que o time do Flamengo ainda tem muita coisa boa para acrescentar ao seu já bom estilo de jogo de futebol. E ao Vasco e ao Fluminense, uma palavra de consolo. O campeonato está no começo, mas o Vasco entrou numa crise. Fez uma derrota acachapante, vergonhosa, em casa, 4-0 para o time do Criciúma. Não é porque o Criciúma é dos chamados times pequenos. Vejam bem, times pequenos não significa clube pequeno. O Criciúma é um grande clube lá de Santa Catarina, mas é um time pequeno em relação às conquistas que os outros grandes times, os grandes nomes do futebol já conseguiram. E ele veio jogar como time grande, totalmente destemido, sem ficar impressionado com o tamanho de São Januário, o tamanho da camisa do Vasco, jogou uma grande partida, o Criciúma fez 4-0, no final quase sai o 5º gol. E aí cai o técnico. Mudar o técnico depois de 4 rodadas do Campeonato Brasileiro não parece ser uma boa solução. O Vasco precisa encontrar soluções no seu time, na mexida do seu time. Se esses jogadores não estão dando conta do recado, e não se pode agora fazer contratações, é preciso projetar o segundo semestre, contratações que venham a ser feitas de ponta, e nesse momento mexer com o time aqui na base, com os jogadores que estão pedindo passagem, tirar quem não está rendendo. O Vasco é muito refém da criação do Payet, que está voltando de contusão, jogou apenas o primeiro tempo, e dos gols do Verratti, que agora, no meio dessa crise de resultados, até pênalti está perdendo. E o Fluminense precisa rever o seu conceito de jogo de bola quando a coisa não está dando certo. Os gols que levou do Corinthians nessa partida foram de erros de saída de bola da defesa para o ataque. Pelo menos os 2 primeiros. O terceiro não, foi uma bola cruzada, erro de marcação, de cobertura do lateral esquerdo e saiu o gol de cabeça. Mas os 2 primeiros, erros de saída de bola. O Fluminense insiste nesse tipo de jogo. Diniz diz que esse é o modelo dele, mas se a coisa não está dando certo, é preciso mudar. É preciso ter um plano B, uma outra forma de sair daquele momento ruim. Estava 2-0, aliás, já no 1-0. E o Fluminense continuou errando na saída de bola perto da sua área, chamando o Corinthians, atraindo o adversário. Saiu o segundo gol nas mesmas condições. E depois o terceiro, e o Fluminense não conseguiu mais reagir. Aquele recado então para você, fique ligado aqui no nosso canal, inscreva-se, chame seus amigos, os seus colegas de trabalho, a família, inscreva-se no canal, vamos aumentar o nosso número de inscritos, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!